pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Sem Barreiras e como eu prometi, eu vou começar a série falando sobre a minha viagem na Inglaterra, as experiências que eu vivenciei lá, como é que foram, curiosidades, enfim. E hoje eu vou começar falando para vocês sobre a viagem. Eu vou dividir em vários temas, em vários pequenos temas, para a gente poder entender melhor um pouquinho sobre essa cultura tão diferente e muitas vezes tão inusitada e tão curiosa, tão diferente da nossa cultura, da nossa realidade. Para começar, eu queria falar para vocês como eu fui parar lá, E é uma história assim muito doida, muito diferente, e eu também pretendo futuramente fazer um vídeo contando para vocês um pouco de como eu parei lá, da amizade que eu fiz lá, enfim, que tudo isso fez com que eu realmente tivesse todas essas experiências que eu pretendo compartilhar com vocês. Bom, eu conheço uma pessoa lá há 19 anos, literalmente, vai fazer 19 anos agora em agosto, e essa pessoa nós conversamos durante muitos anos, pela internet, por cartas, enfim. Quando chegou em 2014, que fez 10 anos da nossa amizade, eu o conheci em 2004, quando completou 10 anos da nossa amizade, do nosso contato, eu o convidei no final de 2014 para vir ao Brasil, passar uns dias com a gente, com a minha família, conhecer um pouco da nossa cultura. Ele veio, ficou 2 semanas com a gente, tudo, nós mostramos um pouquinho, procuramos, eu e a minha família, mostrar um pouco da cultura brasileira, da realidade brasileira, enfim. E logo depois dessa passagem por ele aqui no Brasil, ele me convidou para ir para a Inglaterra. Ele falou assim, você não gostaria de ir para Londres, de conhecer Londres, tudo? Naquela época eu tinha acabado de me formar na faculdade e eu falei assim, poderia ser interessante, por que não? Conhecer um lugar diferente, fazer uma viagem diferente, ver outro lugar, conhecer outra cultura, enfim. E quando foi em junho de 2015, eu fui para lá e passei 15 dias lá, E foi uma viagem muito legal, muito interessante, e confesso que foi muito assustador, Porque você passa 11 horas dentro de um avião, a viagem em si ela é bastante cansativa. É uma viagem que você tem que estar realmente fisicamente preparado, porque não é fácil. Naquela época eu peguei voo direto, então foi um pouquinho cansativo para quem só tinha viajado de avião uma vez, que eu tinha ido para Portugal uns anos antes. Então, realmente é complicado, você fazer uma viagem longa dessa, sozinha, e para um lugar completamente diferente da sua realidade. E foi uma viagem muito interessante, apesar do cansaço, apesar do estresse, enfim. Mas chegamos lá e eu nunca me esqueço o susto que eu levei quando eu saí do aeroporto. Porque quando você sai do avião, você tem aquele trâmite de aeroporto, mas de repente nós tínhamos que pegar um metrô para ir, obviamente, para a casa dele e tudo. E o metrô saiu ali do terminal. Quando saiu do terminal, eu nunca me esqueço, estava um dia chuvoso, frio, e aquelas casinhas de tijolinho à vista, tudo diferente, janela diferente, aquela arquitetura completamente diferente, completamente inusitada, que eu só tinha visto em filmes. E quando você se depara com aquilo na tua frente, aquela realidade na sua frente, é muito diferente e confesso para vocês, é bastante assustador. A gente leva um sustinho, mas depois tudo bem, depois você vai se acostumando, você vai olhando, você vai percebendo que você está dentro ainda do planeta Terra, mesmo que esteja num lugar completamente distante, distinto da sua realidade. Mas foi muito legal, foi uma viagem muito bacana. É cansativo, sim, como eu falei, fisicamente você tem que estar preparado, porque não é fácil. Você pega metrô, você pega ônibus, você pega trem, e aí você começa realmente a ver como é importante, como é interessante você sair do seu mundo, você sair um pouquinho da sua zona de conforto, Porque quando a gente leva esse susto, você pensa assim, nossa, eu saí da minha zona de conforto, eu saí do meu quarto, eu saí da minha casa, eu saí do meu país,
Então aquele susto de viajante de primeira viagem que dá aquele choque de realidade é muito, muito interessante. E a chegada foi uma chegada tranquila, nós chegamos bem, cheguei na casa desse meu amigo, sossegada, jantamos, ficamos conversando e depois no dia seguinte, logicamente, nós fomos fazer os primeiros passeios, conhecer outros lugares e aí começou a minha jornada de 15 dias. Mas eu confesso para vocês que eu quis fazer esse especial porque eu já fui para Londres muitas vezes, já fui lá 6 vezes, para ser honesta com vocês, e para mim foi uma experiência muito legal, realmente vi coisas muito interessantes, coisas positivas, coisas negativas, e a Inglaterra é um país que chama muita atenção, principalmente pela cultura, como a gente pensa na monarquia, então a gente pensa que tudo é muito diferente, aquela figura do rei, da rainha, para que serve, por que eles estão ali, realmente será que o povo é tudo aquilo? Então muita coisa a gente vê que é verdade e muita coisa acaba sendo desmistificada. Então eu espero aqui nesse especial poder falar um pouquinho para vocês. Mas é sim uma viagem que vale a pena, é cansativo, dependendo do lugar onde a pessoa mora, ou então do hotel que você vai ficar, aí você vai ter que pegar muito transporte para chegar, mas vale a pena. Realmente são experiências que modificam a nossa vida para sempre. Tá legal? Então, antes de terminar, já deixa aquele like, já deixa o comentário, compartilhe com seus amigos e vamos em frente que tá só começando esse especial, tá bom? Um grande beijo, um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima e sempre vivendo sem barreiras. Até mais!